Dedo, demon, destruction. Mangazinho novo do Asano Inil, publicado pela JBC. Que, pelo amor de Deus, JBC, lança certinho essa coleção, por favor. Só são 12 encadernados. Lança uma periodicidade maluca. A gente vai ler os novos, né, pra dizer que esse é mais antigo, e a gente já não lembra o que aconteceu, porque, pelo amor de Deus, lança com espaçamento de 2, 3, 4 meses um do outro. Puta merda. Mas enfim, até então pra mim esse é o melhor encadernado até agora, tá? Que é o terceiro. A história tá começando, né? Já tá tomando forma. O primeiro volume é meio apresentado e a gente fica, tá, beleza, mais uma história whatever do Asano. O segundo dá umas pitadinhas aqui e ali e tal. Nada acontece, mas aqui a gente já tem uma definição clara do que pode acontecer, o que vai vir a acontecer nessa história. Essa menininha aqui, toma spoiler, ela morre. Então, no fim do volume 2 acontece um ataque da galera nas naves alienígenas. Ela morre e o começo dessa história são as amiguinhas dela tentando lidar com o fato dessa menina que morreu. Até porque as principais dessa história, elas são adolescentes que estão terminando o ensino médio, estão indo pra faculdade, entrando na fase adulta da vida. Então tem toda aquela dúvida, aquela insegurança desse salto etário, desse salto geracional, desse salto de vida. Enquanto isso, elas têm que lidar com o fato que tem uma nave gigantesca em Tóquio, que até então não faz nada, libera algumas naves e coisas do tipo, e são constantemente atacadas pelos seres humanos, né? Os japoneses criam estruturas militares gigantescas e ficam atacando a nave porque, né, tudo que há de diferente. A gente quer atacar com violência porque tem medo. Então aqui não é diferente. E nesse volume, o Asano, ele escancara a crítica social dele em relação ao pensamento extremista, ao pensamento totalitarista que permeia a história do Japão. A gente sabe que o Japão, historicamente falando, sempre foi um país imperialista e totalitarista que nunca resolveu suas pendências de forma pacífica. Sempre eles tiveram que resolver as tretas lutando, guerreando e matando pessoas inocentes nesse processo. Manchúria, Coreia, países ali banhados pelo Pacífico, que o digam, né? Principalmente o período do finzinho do século XIX e até a Segunda Guerra Mundial, que, né, os japoneses eram criaturas assim extremamente violentas, principalmente os militares japoneses, né? Nem todos os japoneses são escrotos e tudo mais, mas eles têm uma mentalidade totalitarista ali enraizada na história social, na história do país. Beleza, assim como outros países têm também. E aqui a gente tem essa crítica porque há grupos de defesa acerca dos alienígenas falando, os alienígenas não fizeram nada, a gente precisa tratar bem os alienígenas, enquanto tem uma galera, uma população muito grande que diz que precisa matar todos os alienígenas, acabar com isso e não dar razão ou não dar direitos de vida para os alienígenas porque eles não merecem popopó. Assim como a gente tinha muito essa parada no período escravocrata. Então, no Brasil, em outros países que usavam a mão de obra escrava, que consideravam eles como sem almas, principalmente no período que a Igreja Católica dominava tudo. Então, para eles, os negros não tinham almas e coisa do tipo, e aqui a gente tem a mesma coisa com os alienígenas, a população japonesa quer acabar com essas porras desses alienígenas porque eles são escrotos e tudo mais, apesar de eles não fazerem até então nada, né? Soltam umas navezinhas aqui ali que são destruídas rapidamente pelos aparatos bélicos gigantescos dos Estados Unidos e do Japão, porque tem uma parceria ali dos Estados Unidos, Japão e outros países que constroem essa tecnologia para destruir os alienígenas, né? Então a gente tem aqui uma crítica muito pesada do Asano em relação a isso, porque hoje em dia a gente está vendo que o Japão está guinando para um pensamento de extrema direita, principalmente com as tretas envolvendo a Coreia do Norte, que fica lançando mísseis aqui e ali e tudo mais, e uma influência também da Coreia do Sul naquele rolê. Então há pessoas hoje no Japão que querem que traga de volta o exército japonês, que é proibido desde o fim da Segunda Guerra, né? Eles não têm um exército para lidar com situações internas, sabe? É só sistemas de defesa que ficam ligeiros se tá tendo alguma ameaça externa e coisa do tipo. E aí, hoje em dia, os japoneses querem trazer de volta esse sistema militar e tudo mais. O Abe Shinzo tinha uma parada, uma visão tanto quanto a totalitarista desse rolê. E aí, respingou na população. E hoje em dia a gente tá vendo protestos e coisa do tipo querendo trazer de volta
o exército, principalmente por conta da Coreia do Norte. E, principalmente, acho que umas semanas atrás, rolou aí uma notícia de um míssil que caiu perto ali na costa japonesa e todo mundo ficou, a gente tem que ter o exército, a gente tem que se proteger, não sei o que. Beleza. Aí aqui a gente tem justamente isso, a população na internet falando mal dos alienígenas ou querendo destruir os alienígenas, coisa do tipo. No final da história, uma parada, há uma cena aqui que a gente vê de fato uma pessoa, um soldado, matando um alienígena. Então, a primeira vez que acontece de fato o corpo do alienígena sendo alvejado por tiros e morrendo. Uma cena muito louca. Inclusive, a morte do alienígena não foi assim proposital. O soldado estava fazendo a sua missão de ver o território. Ele encontra e eles estão conversando, né? Falando assim, se você vê um alienígena, mata. Enquanto o cara que atirou fica falando assim, velho, não precisa, eles não fazem nada com a gente, coisa do tipo. E a partir do momento que ele vê o alienígena, ele toma um susto e metralha. Tanto que, antes dele atingir o alienígena, ele erra diversos tiros, fica acertando estantes e coisa do tipo no mercado, que eles estão até acertar, de fato, o alienígena. E corta a cena, são dois, né? Um é alvejado. E corta a cena pro que tá vivo, chorando, vendo o corpo do outro alienígena que levou o tiro, né? E também tem uma parada muito legal que o Asano usa aqui, que são onomatopeias que não existem, né? Ele usa letras japonesas que não existem. Ou, se existem, eram letras que já não são mais usados no alfabeto japonês, né? E aí eu fiquei imaginando como que seria esse som na vida real. Ontem eu fiz uma ressonância magnética e entrando naquela máquina que fica fazendo vários barulhos, eu fiquei imaginando os barulhos dessa máquina como se fossem sons, né, onomatopeias das naves, né. Aqui tem essa letrinha japonesa não existe, ou se existe, foi uma letra antiga. E os alienígenas, eles conversam com uma forma, eles usam caracteres japoneses muito parecidos, ó. Tem uma mistura entre o japonês real e essa língua alienígena. Então você consegue ver algumas letrinhas que são bem parecidas com as letras atuais e outras que não tem nada a ver. Beleza. E dentro desse encadernado também a gente tem o lidar dessas garotas, essa mudança de fase, né? Tem uma cena muito bonita, é um capítulo um tanto triste, mas é muito bonito o final dele. O menino é apaixonado por uma desse grupo de amigas principais, chama ela pra sair, ele fala que quer ser namorado dela, que precisa de alguém pra proteger ela e coisa do tipo, porque o mundo tá acabando. E ela fala, cara, você é bom demais pra mim, eu não preciso disso. E aí no final do capítulo a gente vê que ela é feliz, ela é realizada estando com as amigas dela. Entendeu? Aí tem uma treta, tem um rolezinho desse de expectativas de relacionamento e ela não tá interessada nisso, ela ainda tem aquela inocência infantil, né, dentro dela, que quer passar com as amigas dela. Até porque a situação em Tóquio, né, onde tá a nave, tá catastrófica, pessoas estão indo embora, há zonas de quarentena muito pesadas, né, tem também uma metáforazinha assim também com a pandemia, apesar desse mangá ter sido escrito um tanto quanto antes da pandemia, mas ele foi concluir durante a pandemia, então tem essa mistura, né, no quadrinho. E tem uma personagem aqui que é a menininha mais voadinha, essa fofinha aqui, calma aí, essa fofinha aqui, que ela entra em contato com o alienígena no terraço de um prédio. E aí ela percebe, ela é meio voadinha assim, mas ela é muito inteligente, ela é muito pontual na parada. Ela sente as coisas, ela entende as coisas. Apesar de todo mundo achar que ela é só bobinha e coisa do tipo, ela é muito perspicaz e acho que ela vai ter uma importância muito grande mais pra frente na obra. Então assim, se você tiver começado a ler DDDDDD, blá blá blá, e tiver achado parado por conta do primeiro e do segundo encadernado, normal, eles são parados mesmo. A parada começa a acontecer aqui, a partir do terceiro. Eu espero que mantenha nesse ritmo legal nos próximos. Aqui, de fato, começa a obra, né? Porque o Asano tem dessas. O Pum Pum mesmo, ele começa bem lentinho e aí depois dá uma guinada muito boa. As obras do Asano têm essa particularidade. Só que nesse aqui tem uma ficção científica elaborada e tudo mais que os outros assim não tem. Então
fica parado porque nada acontece feijoada, mas agora parece que vai acontecer, porque no final do capítulo aparece, no final do encadernado no caso, aparece meio ano até o fim da humanidade, então já tem aí um aviso. E o que os alienígenas querem? Os alienígenas são do bem? Não são do bem? O que eles vão reagir? O que eles vão fazer em relação aos ataques que sofreram, né? E é curioso porque eu não lembro se teve coisas assim no outro encadernado, porque, né, eu li ano passado, sei lá, um ano atrás eu li o segundo encadernado e eu não lembro de muita coisa. Eu sei que tem um alienígena que tá transformado de um idol aí que morreu e tá andando por Tóquio. Inclusive ele que encontra a menininha fofinha e tudo mais. Ansioso pra ler o 4º volume. Talvez mês que vem eu leia o 4º volume. Tô querendo, eu tô até o 6º aqui. Então dá pra ler um por mês. Fazer os videozinhos, fazer o acompanhamento assim como eu tô fazendo com o Reds e o One Piece. Olha aí, meu Deus do céu. É muito mangá por mês. Mas o Reds tá acabando. Vai ter o vídeo esse mês e o mês que vem vai ser o último do Reds, por exemplo. E aí dá pra tomar, é bom que eu já leio logo e tem que esperar a JBC lançar. Porque, né, a JBC, quando distribuía pra banca, todo mês chegava bonitinho. Agora que a JBC foi comprada pela Companhia das Letras, tá esse atraso, eles ficam lançando uns encadernadão assim, e fala, lê aí, filho da puta, daqui, quando a gente quiser, a gente lança. E aí demora pra caralho pra lançar. Vamos lá, JBC, pelo amor de Deus. Esquece os formatos grandão que sai a cada 3 meses e foca, velho. Não sei o que tá acontecendo, mas enfim, a qualidade tá boa. Tá interessante, a compra da JBC pela companhia foi uma parada bacana, a distribuição, a companhia é muito cabulosa, tem uma importância e tudo mais, tá uma qualidade gráfica bem bacana. Mas a periodicidade tá deixando a desejar. O mercado quadrinístico brasileiro tá assim, né? Só a Panini que está fazendo a paradinha certinha nas bancas, mas com intervalos bem malucos em vários títulos também, né? Mas é isso. Dead Demons, DDDD Destruction, volume 3, gostei muito. E assim, chovendo molhado sobre a arte do Asano. Competentíssimo pra caralho. E tramas com dramas humanos bem interessantes. Ele conhece, assim, ele tem uma visão muito boa de sociedade e de psique humana e de comportamento. Tem um olhar muito bom. Vamos ver se na obra a extrema-direita japonesa vai dar uma guinada e vai ter uma importância maior ou não. E como estará a humanidade nesse gibi, a gente vai acompanhar nos próximos volumes. Um beijo pra vocês e até o próximo gibizinho lido.